Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Williams. Nesse vídeo falarei um pouco sobre a obra de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Bom, nesse vídeo eu vou trazer um apanhado geral, né, do que eu compreendi ali na leitura da obra. Não vou aprofundar em muitos detalhes, né? Conforme o meu tempo, a minha disponibilidade, eu vou tentar aprofundar em cada detalhe ali, né? Cada assunto que é tratado nessa obra de Nietzsche. Então, de uma forma bem geral, o que Nietzsche traz nessa obra é a jornada de um sábio. Na verdade, de uma forma geral, né, a jornada de alguém que quer obter conhecimento e compreensão do mundo. Então, ele começa ali o livro de uma forma totalmente entusiasmada, né, aprendendo coisas novas, tendo vários amigos que compreende, que ele consegue conversar, e ele se anima com aquela obtenção de conhecimento, com aquela conversa. Mas depois vem o segundo momento do sábio, que é quando ele se isola para obter mais conhecimento. Esse isolamento, ali na obra, Nietzsche fala de isolamento, por exemplo, ir para as montanhas, né, ficar isolado de outras pessoas. Esse isolamento não necessariamente ele coloca como exemplo ali esse isolamento do sábio, aquela jornada antiga que a gente pensava, o monge vai se isolar para poder obter conhecimento nas montanhas. Mas o que Nietzsche está querendo colocar ali é o isolamento de reflexão que o sábio tem que ter e a busca por conhecimento. Tanto a busca por conhecimento interna, né, de reflexão, quanto a busca por conhecimento em livros e materiais, que não seja de uma forma direta com interação com outras pessoas. Ou seja, o isolamento do sábio ali é busca de conhecimento e reflexão, certo? Então, depois que ele, no primeiro movimento, ele se isola para refletir e obter conhecimento, quando ele retorna, ele ainda tem um pouco daquela animação. Não são mais todos os discípulos dele que o aceitam, mas ele ainda tem uma certa compreensão. Por quê? Conforme a pessoa vai obtendo mais conhecimento, ela vai tendo mais compreensão das coisas, ela acaba percebendo que existem coisas boas no mundo, né, na forma com que a realidade se manifesta, mas também existe coisas ruins. Então ele já volta desse primeiro movimento um pouquinho mais amargo, mas ainda assim o sábio nesse segundo ponto da jornada ele ainda tem aquele ânimo. Então, Nietzsche ainda interage com todo mundo, né? Zaratustra, melhor dizendo, que representa o sábio. E depois que ele coloca para fora tudo aquilo que ele aprendeu, eu estudei, eu refleti, eu conversei, coloquei para fora para todo mundo o que eu tinha de novo. Eu tenho que voltar a obter conhecimento, eu tenho que me isolar novamente, voltar para a caverna. Essa segunda volta para a caverna, você não vai mais obter conhecimentos tão triviais. Então, é um isolamento maior do que o primeiro. E você vai ter muito mais compreensão sobre a realidade. Você vai entender que muitas coisas no mundo acadêmico, no mundo do conhecimento, são coisas mesquinhas, às vezes é só a busca por satisfação e tudo mais, ou busca por realização, dinheiro. Então você começa a ter uma compreensão da sociedade de uma forma bem mais crítica. E quando você volta desse segundo momento de isolamento, você já volta uma pessoa bem mais calada, com poucas interações, conversa com poucas pessoas, e quando você tenta exprimir a sua compreensão sobre determinado assunto, muitas das pessoas já não te compreendem, já não aceitam. Alguns nesse momento já começam a te chamar de louco, dependendo do tipo de compreensão que você tem da realidade. Então, o meio termo ali do caminho do sábio ainda tem um pouco, algumas pessoas que ainda o aceitam, que ainda compreendem, que ainda o seguem, mas bem poucas, e ele se torna bem mais amargo. Por fim,
né? Lá perto do final da jornada do sábio, ele tenta se isolar completamente. Ele se isola tanto no estudo quanto compreensão, e ele percebe também que a maioria das pessoas já não o compreendem por dois motivos simples. Primeiro, porque ele já tem uma compreensão muito aguçada da realidade, e muitas coisas não são muita coisa que é verdade dói, digamos assim. Então, muitas pessoas não aceitam. Primeiro ponto é esse, que muitas verdades sobre o mundo elas não são fáceis de aceitar. E segundo, pelo próprio fato de que a maioria das pessoas não trilhou todo esse caminho da sabedoria e, portanto, não vão compreender o que ele está dizendo, o que o sábio está dizendo. No caso ali, o sábio representado por Zaratustra. E por último, esse sábio, já no momento de isolamento, ele tenta buscar outros lugares, buscar outras possíveis pessoas. Também não consegue, porque o nível de sabedoria dele já está muito alto, então ele decide por se isolar completamente. Esse momento do sábio representa quando você já está num nível muito alto de conhecimento, em que o que você faz é gerar novos conhecimentos em que a maioria das pessoas não consegue compreender porque não trilharam aquele caminho. E muitos assuntos só você vai saber. E o principal motivo disso é que no final das contas, lá o conhecimento máximo que a gente obtém, ele começa a ser ontológico, ou seja, é conhecimento de experimentação própria, que você não consegue expressar por meio de uma linguagem objetiva. Quando você tenta, por meio de metáfora, expressar essa subjetividade do ser, você já não consegue alcançar as pessoas. Muitas delas vão te ver apenas como um louco. Esse, né, é o penúltimo estado do sábio. E lá na frente, né, o último estado do sábio é quando ele aceita essa realidade. Então ele aceita que tem que conviver com as demais pessoas, mesmo elas não compreendendo o que ele fala. Ele aceita que a vida tem coisas boas e coisas ruins. Ele aceita o seu eu interno, que não é perfeito, que tem vícios, que tem dificuldades, que tem né, toda essa complexidade do ser humano. Então ele começa a aceitar tudo isso e propõe não permanecer, claro, mas um evoluir constante do ser humano. Traça o objetivo da vida, entre aspas, do ser humano como o evoluir, como a cada dia se tornar melhor. Esse é o último estado do sábio. Assim, só para completar, né, para algumas figuras de linguagem, algumas metáforas que Nietzsche utiliza, elas podem às vezes não ficar tão bem compreendidas. Por exemplo, lá bem perto do final da obra, ele já está num momento de isolamento completo, né, na caverna dele, e chegam alguns visitantes, né, que vai ter um banquete ali, entre aspas, algumas pessoas pedindo ajuda. Nietzsche traz todos eles para sua caverna. Aquelas pessoas ali não representam as pessoas externas, tá? Não representa pessoas que vêm visitar o sábio. Aqueles ali representam os eus internos do próprio sábio. Representam duas coisas principais. Primeiro, os vícios, os nossos vícios. Todo sábio, todo ser humano, ele tem vícios. Então, uma das coisas que representam ali são esses vícios. Outra coisa que vem representada pelos personagens, cada personagem tem uma representação, tá? Eu não vou entrar em detalhe. Mas também outros personagens traz consigo aquelas concepções que nós criamos que não são autenticamente nossas, que são concepções que nós abraçamos apenas por nos adequarmos à sociedade, para nos adequarmos às questões morais, às questões éticas e às questões de direito, né, positivo da própria sociedade. São questões que, a princípio, o nosso eu autêntico não considera como certo ou errada, mas que a gente acaba abarcando simplesmente por uma definição moral externa a nós, né?
Então, pegando como exemplo ali, né, a questão dos vícios, tem um personagem que diz que aquele momento ali de conversa com Zaratustra é um dos melhores momentos. Mas ele pede perdão porque houve um momento em que foi melhor do que aquele para aquele personagem. Que foi um momento em que ele visitou as filhas do deserto, né? Representando ali um dos vícios e um dos desejos mais pulsantes e mais fortes dentro do ser humano, que é a questão sexual. Então, cada um dos personagens tem uma conotação diferente, né? Tem um significado dentro desse aspecto. Então, aqueles personagens representam os devaneios do sábio. São os pensamentos que vêm na nossa cabeça. E a gente, às vezes, tem pensamento que a gente aceita por um certo tempo e depois refuta, e tem pensamento que a gente vai levando. Tanto que lá no final, ele interage com esses pensamentos, mas lá no final aparecem os animais de Zaratustra, né? 3 principais animais, a águia, né? A serpente e, por último, o leão. Cada animal desse, para Zaratustra, representa as virtudes, as verdadeiras virtudes do ser, do sábio, do ser humano, né? Que são aquelas virtudes que fazem com que a gente evolua, né? Por exemplo, a águia tem diversas características virtuosas, né? Segundo ali a interpretação de Nietzsche, uma visão ampla, coragem, capacidade de ser feliz sozinha. A cobra ali tem a astúcia. O leão, por final, representa aquelas virtudes mais aceitáveis, né, pelo ser humano. A força, a determinação, o amor. Então, os animais de Zaratustra representam as nossas virtudes internas. São as nossas virtudes autênticas. Ou seja, é o nosso ser animal autêntico. Enquanto os visitantes humanos que vieram visitar Zaratustra são inautênticos ou são vícios, né, que de certa forma atrapalham a evolução, a continuidade, né, do sábio. Tem várias outras questões dentro da obra de Nietzsche. Eu quis trazer, né, uma linha do tempo geral do que trata a obra. Trata dessa trajetória do sábio, da obtenção do conhecimento, que no primeiro momento ele vai estar totalmente animado, tanto para obter novo conhecimento quanto para compartilhar, porque os primeiros conhecimentos eles são conhecimentos simples, palpáveis a todas as pessoas. Num segundo momento você já começa a obter conhecimento que já está mais fechado para um grupo específico. Lá no meio você começa a obter conhecimento que é 1, 2, 3 pessoas que conseguem te compreender. E lá no final você começa a obter conhecimentos lógicos, ontológicos, que só vão estar palpáveis de forma subjetiva para o próprio ser e que você não consegue mais expressar e você começa a sentir uma coisa ruim por isso. Ou eu obtive conhecimento, eu tenho conhecimento, eu sei como as coisas funcionam, mas quando eu tento falar sobre isso as pessoas não compreendem. Chega nesse último estágio, né, nesse penúltimo estágio, e por fim você aceita isso. Você aceita essas questões, você se aceita como ser humano, você aceita as suas virtudes e você começa a trabalhar a sua evolução. Então é isso. É claro, né, como é uma obra muito cheia de metáforas, eu posso ter tido uma compreensão, você pode ter outra, mas de forma geral é isso. Quem teve uma compreensão diferente da linha do tempo geral pode deixar aí nos comentários. Lembrando, né, que essa foi minha primeira leitura dessa obra. Talvez quando tentar revisar para trazer os próximos vídeos eu possa mudar um ponto ou outro. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E até a próxima. Valeu! Não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar aí com quem se interessa por esse assunto. Até mais!